significa também que o ano do Rogério vai começar fácil. Eu acho que há uma impaciência de... Não é que, como diz o Vitor Birner, o Paulista não tem que ser a Copa do Mundo de São Paulo, mas tem reforços. Dentro de um limite que o São Paulo poderia buscar, mais qualificado, trocou peças. Alguma coisa precisa ser respondida nesse Campeonato Paulista, em termos de jogo, em termos de ideia, em termos de padrão. Está avançando, talvez não ganhe um clássico, esbarra no mata-mata, não ganha, mas está avançando. Tem uma ideia aqui, acho que tem um pouco mais disso para o lado do Ceni agora. Se o Popular quiser usar a pressão, o Silvinho está com as costas um pouco mais pesadas, está suportando um peso maior nesse início de temporada. Paulo almeja nesse ano. Eu acho que o Rogério também está bem pressionado, mas isso é uma coisa muito mais do próprio São Paulo do que do Rogério. Tá. Quando você fala das carreiras deles, o Rogério já tem, por exemplo, títulos, uma passagem boa pelo Fortaleza, mesmo que não tenha sido uma boa passagem, o Rogério é campeão brasileiro pelo Flamengo, então a gente pode acreditar aquela passagem como uma passagem mediana, quando a gente olha o time jogando pelo Flamengo. O Silvinho ainda não conseguiu se estabelecer como técnico de futebol. Então, a carreira do Silvinho é muito mais importante. Agora, se você colocasse hoje o Guardiola no São Paulo, ele estaria muito pressionado, porque na segunda derrota no Clássico, iam chamar de professor Pardal, etc e tal. Mas ontem o São Paulo teve uma grande vitória, eu sei que na nossa pauta, a vitória da torcida do São Paulo, da pressão externa, né, em cima do que acontece dentro do clube, que levou o São Paulo a votar não e impedir o maior retrocesso institucional que o São Paulo poderia ter, com a maior derrota que eu já vi de um grupo de situação eleito há um ano na história do clube. Ontem foi a maior derrota política que um presidente ou que uma diretoria do São Paulo, eleita há um ano, com quase 75% dos votos, teve ao não conseguir aprovar o seu retrocesso estatutário, para não usar um outro termo que eu já usei algumas vezes, e isso foi sim uma grande vitória. O São Paulo continua cheio de problemas, continua com os mesmos problemas, mas se for afundar, vai demorar um pouquinho mais. Com esse estatuto que ia ser aprovado, ia afundar mais rapidamente. Fala, Jean. Não, só em relação a Rogério e Silvinho, para mim isso nem tem a ver com os reforços, viu, sinceramente. Eu acho que essa pressão que a gente fala, infelizmente, a gente sempre começa ano falando de pressão, que é bizarro, mas não tô te condenando, não. Acho que é assim mesmo, sim. Porque é assim que acontece. Não, mas eu usei o termo e depois tentei explicar. Sim, você explicou, exato. Mas a verdade é que a gente sempre mede essa pressão, Paulo, pelo que eles trazem. Então, eu acho que tem pouco a ver, o Corinthians agora está reforçado, até porque o Corinthians está menos reforçado do que o São Paulo, se a gente olhar para o que aconteceu nessa janela de mercado, né? Os reforços do Corinthians, tudo bem, agora eles estão começando uma temporada, e até por serem caras já com uma idade mais avançada, a pré-temporada vai fazer diferença e tudo mais, mas o Corinthians tem um reforço bastante relevante, que é o Paulinho. O São Paulo tem o Rafinha, o São Paulo tem o Patrick, o São Paulo tem o Nicão, e são ótimos reforços. Então, eu nem consigo ver toda essa discrepância aí em relação à expectativa de um e de outro. Não consigo mesmo. Eu acho que esses reforços do São Paulo também são bons reforços. Mas pressão, quem traz mais é quem traz do ano passado. E certamente quem traz mais do ano passado, por tudo que o Pedro falou, é o Silvinho. O Silvinho, a cada pequena coisa, a cada tropeço, o foco era ele. Então, ele é o cara. Para o Ceni, eu acho que tem uma coisa chata... O Birner vai achar que isso não é uma coisa chata, mas para o Ceni, ele tem uma coisa chata que é: o Paulista não vai ser Copa do Mundo. Então, o Paulista, um eventual título paulista, um jogar bem na primeira fase do Campeonato Paulista, porque foi o que aconteceu com o Crespo, não lhe dará todo o crédito e toda a tranquilidade que o Crespo teve por ganhar o Paulista. Porque, convenhamos, a última temporada do São Paulo... E eu sei que vai soar bizarro para um monte de torcedor e tudo mais. Começar a comparação com o Diniz. São Paulo foi muito pior do que a retrasada. Foi muito pior. Sim. A verdade é essa. A temporada com o Diniz... Mesmo com o título, né? Mesmo com o título. Porque eu acho que assim, você mede a força de um time, de um clube do tamanho do São Paulo, muito mais pelo Campeonato Brasileiro do que pelo fato dele ter jogado bem o Campeonato Paulista contra adversários que nem se aproximam do São Paulo ali na primeira fase, e tudo bem, ter vencido a final contra o Palmeiras. Mas eu acho que, se a gente comparar as duas últimas temporadas, a retrasada foi melhor do que a passada. Claro que o título tem seu valor, a gente já falou muito disso aqui, principalmente para as crianças, tem uma coisa simbólica, mas eu estou fazendo aquela avaliação mais técnica, né? Um ano versus o outro ano, você brigar pelo título paulista até, sei lá, 6, 7 rodadas do final e se classificar para a Libertadores, tem um valor do ponto de vista técnico muito maior do que você ser campeão paulista e ficar perto da zona de rebaixamento. A bola que se jogou, acho que foi novembro, dezembro, naquele momento de liderança até do brasileiro. São Paulo não teve um auge técnico assim na temporada passada. Sim, é verdade. Ele teve momentos de evolução no Campeonato Paulista que ele tratava com peso diferente dos outros times. Se discutia se o São Paulo jogava naquele momento o melhor futebol do país. Né? Isso aconteceu no ano retrasado e não aconteceu em momento nenhum no ano passado, porque ninguém tem essa discussão sobre o melhor do Brasil quando tem campeonato estadual. Só para finalizar, o Brasileirão de 20 que se encerra no início de 21...
questiona-se muito o futebol jogado pelo campeão Flamengo. E lembra-se muito mais do futebol jogado em 2 meses ali do São Paulo do Diniz. Aí depois você vai avaliar a transição, a política, a queda, que aconteceu dentro do CT. Mas você fala muito mais de futebol de um São Paulo que foi curto, talvez não tenha sustentado e não teve, acho, esse momento no passado. Antes da gente ir para o intervalo, informação aqui do nosso colega Marcelo Basségio, da TV Gazeta. Vitor Bueno não é mais jogador do São Paulo. Faz sentido a saída, Vitor? Acho que faz. Um jogador trazido pelo Cuca, vale lembrar isso. Gostava bastante do atleta, não foi barato do São Paulo. Jogador que a torcida considera, e acho que até com uma certa razão, um pouco desconectado do nível de competitividade necessário. O Calçade acabou de usá-lo como uma comparação do jogador que não compete, como a gente espera que o Patrick e o Nicão sejam capazes de competir. Tecnicamente, eu não acho mau jogador, eu acho um bom jogador, mas precisa estar ali inteiro, intenso, e não esteve no São Paulo. A única coisa é que no São Paulo os jogadores saem, assim, quando o São Paulo consegue mandá-los embora, porque geralmente ele está devendo para todo mundo, né? Devendo do último ano, não devendo de antes. Então o São Paulo, como não consegue pagar para mandar o jogador embora quando quer mandar todo jogador que ele deseja mandar embora, o São Paulo desvaloriza os jogadores da maneira como os atletas saem, não consegue fazer um bom negócio, não consegue fazer uma troca, não consegue emprestar com outro time pagando o salário. Ou seja, está falhando mais uma vez na gestão do futebol. Agora em campo, pelo que ele jogou no São Paulo, não vai fazer falta, apesar de ser um jogador de bom potencial. Eu acho que o avanço, o próximo passo pode ser ou não uma bomba, mas o fato é que o São Paulo recusou uma proposta de um clube árabe pelo Vitinho, destaque da Copa São Paulo. Ó como são as coisas. O cara mal saiu da Copa São Paulo, pumba, já está chegando proposta. O São Paulo recusou uma oferta do Al-Awlas, é assim que se fala, time que é de Dubai. Fábio Lima, brasileiro, joga nesse time. O William Potker joga nesse time. E a proposta não era interessante, né? Pelo que eu recebi de informação, o clube árabe queria 60% do jogador. Outros 40% ficariam com o São Paulo, mas não foi interessante a questão do econômico. E o São Paulo está, nesse momento, né, discutindo a renovação de contrato do Vitinho. O contrato do Vitinho vence no meio do ano e ele já pode, ao final de janeiro, assinar um pré-contrato com outro clube. Então, o São Paulo, evidentemente, está preocupado, porque é um jogador que foi o destaque do São Paulo, ou um dos destaques do São Paulo na Copinha. Então, a porta foi fechada para o Al-Awlas Football Company, que é lá de Dubai. O São Paulo não achou interessante a proposta. E o jogador, porém, tem algumas sondagens de MLS, que a MLS está muito nessa pegada. Jovem jogador, promissor e tal, está mudando o perfil. Então, até o Vitinho tem algumas sondagens, gente que pergunta, querendo saber informações e tudo mais. E também futebol de Portugal. Então, o São Paulo vai, evidentemente, correr para tentar renovar o contrato do moleque, do garoto, que já recusou uma proposta de um clube árabe pelo destaque da Copinha aí. Mesmo não sendo um autêntico meia, Nicão chegou ao São Paulo e recebeu a camisa 10. Uma responsabilidade titã. Uma camisa que tem uma história muito grande dentro desse clube. Sei que é uma grande responsabilidade, né, mas eu venho para cá para poder fazer o meu trabalho. Um clube que tem uma torcida apaixonante, uma torcida com uma representatividade muito grande. É bem verdade que essa camisa já foi de muitos craques, mas ultimamente os que a receberam não tiveram bom desempenho pelo tricolor. Verdade. Vamos fazer aqui um recorte dos 3 últimos jogadores que usaram a 10 do São Paulo. Na temporada 18 e 19, a 10 pertencia a Nenê. A passagem dele no clube foi discreta. Em nenhum momento ele foi protagonista da equipe. Em 71 jogos, marcou apenas 12 gols. O peruano Cueva chegou com a expectativa de que poderia ser o maestro da equipe, mas na verdade, durante 2 temporadas, ele foi mesmo uma grande decepção. Além de problemas extracampo, com a camisa tricolor foi um verdadeiro fiasco. Em 87 jogos, foram apenas 20 gols marcados. O último a vestir o manto foi um fora de série. Daniel Alves chegou com a apresentação de gala e veio para atuar no meio-campo. Em algumas oportunidades, também jogou pela lateral. Disputou 95 partidas, marcou só 10 gols. E o final da história todo mundo sabe. Saiu do São Paulo brigado com a diretoria e com a torcida. E ainda sem receber o que o clube lhe prometeu. No resumo, mais um fiasco. Agora, a pergunta que fica é: Nicão vai quebrar a escrita e ser o maestro do time? Ou corre o risco de ser mais uma decepção na vida tricolor, hein? Eu juro que a vez que ele fosse ali, ele vai ser maestro do time ou vai ser mais um Zé do Batuque? Terminaria bem, viu?
Com a palavra o próprio Garrafa, que está lá no CCT da Barra Funda e chega com mais informações sobre o São Paulo, que estreia quinta-feira contra o Guarani lá em Campinas. Não pude evitar, Garrafa. Uma grande noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a você, ao Paulo, ao Chico, enfim, a galera que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É a grande questão do São Paulo, né? Como vai se encaixar esse novo São Paulo? Na reportagem a gente acabou mostrando aí que os últimos camisas 10 não foram do agrado da torcida, inclusive o Zé do Batuque, né, com todo aquele currículo. Ele de ala quis pegar a 10 e mandar no time, mas não foi isso que aconteceu, apesar de toda a qualidade, já nem está mais no São Paulo, saiu até brigado com diretoria e torcida, e agora é um São Paulo novo, um São Paulo com 5 novos jogadores, ou seja, quase meio time foi ofertado ao Rogério Ceni. Ele ainda quer mais pelo menos 2 reforços, se não vierem esses 2 jogadores, um zagueiro e um atacante pelos lados, talvez o Rogério tenha, e pelo aspecto financeiro, problema financeiro, recorrer às categorias de base, mas a estreia está confirmada, Celso, para a próxima quinta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas, contra o Guarani. Para essa partida, o Rogério teve muitos problemas durante a pré-temporada. No total, foram 16 jogadores com Covid-19. Desses 16, 14 já estão treinando, mas nem todos treinaram ao mesmo tempo, porque enquanto um estava com Covid, o outro estava sendo liberado, aquele processo todo. E agora mais 2 jogadores entram nessa relação. São eles, o Igor Gomes e o Thales. Os 2 jogadores testaram positivo, estão isolados e estão fora da estreia do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. O mesmo acontece com o Luciano. O problema do Luciano não é Covid, não. O jogador vem apresentando muitas lesões. Já no início da temporada também tem uma lesão, está se recuperando, então o início da preparação dele se deu um pouco mais tarde. Então ele também está fora da estreia do São Paulo na próxima quinta-feira. Amanhã o Rogério trabalha em 2 períodos, na quarta ele confirma o time, concentra a equipe e quinta-feira estreia no Paulista contra o Guarani. Isso aí, verdade, Garrafa. Obrigado pelas informações de São Paulo. A gente já voltou com tudo, agitando, especialmente quando o assunto é São Paulo. São Paulo e camisa 10, né? Porque tá um negócio, esse negócio de camisa 10, né? Aí o Corinthians, quem é o camisa 10? William. Ricardo Goulart no Santos. Veiga no Palmeiras. Não é o Rony. Não. É o Rony. Que também não é um armador. Também não. Não é. Então, por que no São Paulo tem que ser um armador? Quem é o não 10 pode ser o Nicão. Quem é o 10 do São Paulo? E aí, pessoal, começando com a ótima notícia do final de segunda-feira, hein? Vitor Bueno não é mais jogador de São Paulo. Então esse é o 12º jogador que sai da equipe. Reformulação ainda caminhando. O vídeo que o São Paulo está acertando as últimas com o Pablo, que deverá ser o 13º a sair do São Paulo Futebol Clube. Ótima notícia, financeiramente principalmente, porque dentro de campo não rendeu o esperado. E foi muito bem lembrado pelo Birne, quem trouxe ele foi o Cuca. Olha quanto tempo, hein? Então é o São Paulo aí limpando. A gente sabe ainda que tem muitos outros elementos que poderiam sair, mas assim, a reformulação também não dá pra fazer tudo de uma hora pra outra, né? Mas foi bem feita, pelo menos no início desse ano. E falando de novidades, aí o Vitinho, né? São Paulo que tá brigando pra renovar com o jogador já recebeu proposta até da Mundo Árabe, né? Do Dubai. E ainda Major League Soccer de olho no jogador, quer dizer, ficar deixando muito em cima da hora para renovar o contrato, o jogador tem um maior poder de barganha, ainda mais quando recebe diversas propostas. Então São Paulo vai ter dificuldade como teve com Nestor, entre tantos outros aí. Mas Vitinho podendo sair, o São Paulo contratou um zagueiro, isso mesmo. Lucas Silva do Taubaté, que foi destaque da equipe da Copa São Paulo, 19 anos. Assinou contrato com o São Paulo para jogar na equipe de Alex até o final de 2023. O São Paulo precisava de um zagueiro, não precisava, contratou, mas não foi pro profissional não, foi pra base. Outro da base que apareceu no profissional nos treinos de ontem também foi Caio. Caio treinou com a equipe profissional, o Rogério Ceni gosta bastante dele, então vamos ver aí que fim dará. Será que o Caio já vai subir, já subiu fulminantemente pro sub-20 e agora já vai pro profissional? Um bom jogador, rápido, habilidoso, vamos ver no que dá, né? Além de Caio, Léo e Beraldo também treinaram com os titulares ontem no CT da Barra Funda. Pelo jeito é o que o Júlio Casares falou. A porteira tá fechada, a não ser que apareça um negócio da China. Dificilmente São Paulo irá contratar mais jogadores nessa janela. A expectativa fica grande para a janela do meio do ano. Tudo também a depender da parte esportiva, né? Como o São Paulo estará jogando até o meio do ano. Por fim, a matéria da Gazeta Esportiva falou que o Luciano se machuca muito. Quem se machucou também foi o Luan. O Luan nunca jogou com o Rogério Ceni. É isso mesmo. No dia que o Rogério Ceni chegou e treinou a equipe à noite, o Luan se machucou e desde então ele não participou de nenhuma partida oficial do São Paulo Futebol Clube. Ele voltou antes para se recuperar, para entrar em forma e se machucou, problemas musculares, é isso mesmo. Então dificilmente estará apto para o jogo contra o Guarani. Rapaz, mas que zica tá com o Luan e com o Luciano aí, pessoal.
Então vamos aguardar novidades dessa novela, né? Porque virou novela, né? Porque o Luan, realmente, que azar. É um bom jogador. Apesar, como eu disse em vídeos anteriores, não sei se o Rogério Ceni vai utilizar muito ele, porque ele gosta de volantes que saibam mais jogar, sair pro jogo, e não gosta de tanto volante marcador. Mas eu acho que o Luan evoluiu muito nesses últimos anos e cairia como uma luva e daria uma tranquilidade defensiva, como sempre deu quando esteve em campo. Mas faz tempo que ele não tá em campo, né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo se movimentando, porque quinta-feira, 9h30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, tem São Paulo e Guarani e São Paulo, estreia do Tricolor no Paulistão, e aí vamos ver aí como se sairá a equipe de Rogério Ceni. Então, se você puder, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Eu sou Marcelo Mazorra e desejo a todos uma ótima terça-feira, saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.